E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. A intenção do vídeo de hoje é dar uma força aí para a galera que está começando ou está querendo começar no detectorismo e que entra nos grupos de Facebook aí de detectoristas querendo orientação, porque acha que está na hora de comprar um detector de metais. Legal, é legal a iniciativa, tal, né? E importante também, esse seria um modo de obter informações para poder comprar com maior precisão possível o seu detector, né? Um outro jeito de fazer essa pesquisa seria estudando, né? De forma ah, teórica até, né? No sentido de existe muito material escrito no Google, por exemplo, existe muito livro, existe muita coisa a ser pesquisada, existe muita literatura a respeito disso e existe literatura inclusive nos sites dos fabricantes de detectores, tem muita coisa lá no que diz respeito às tecnologias usadas, às terminologias usadas, né? As novidades de produtos, né? Bobinas, detectores, enfim. E, e um jeito de se estudar, né? Tem muito grupo no Facebook, né? Como eu já disse, tem muita coisa legal, tem muito canal no YouTube com gente disposta a passar informação, né? Tem videozinho que é só sobre informações a respeito, né? Orientações. Então, dica que vai para esse pessoal, né? Que está querendo comprar o detector. Primeiro estudem, tá? Um jeito de estudar seria pedir informação lá para o pessoal que já está no grupo, tá bom? Só que às vezes, para a gente que já está um certo tempo no ramo, digamos assim, não é todo mundo que tem a facilidade de, de se colocar na posição do aprendiz ali, do iniciante, e falar um linguajar que ele entenda. Né? Não é todo mundo está preocupado com isso. Tá? Então, se de repente respondendo lá uma questão para um pretenso iniciante. Você tem que fazer o balanço de solo, tem que diminuir um pouco, ou usa a discriminação. Né? É só alguns exemplos mais básicos de terminologia, características do detectorismo, e o cara ele nem sabe o que é isso. Né? Então, não é todo mundo que tem essa paciência a lidar com esse tipo de situação. Tá? Então, procure estudar um pouquinho mais, dê uma lida, puta, tem muita coisa, né? Muita coisa. E tem algumas coisas que são importantíssimas saber. Então, primeira, primeira dessas coisas que são importantes saber é você estudar sobre a tecnologia utilizada, como é que funciona o detector de metais. Tá? Então, o que significa a indução de pulso, como é que os detectores que usam dessa tecnologia trabalham, né? Que vantagens esse tipo de detector tem, e o que são detectores que trabalham com a tecnologia VLF. Né? O que é essa tecnologia, que vantagens e desvantagens essa tecnologia tem comparada com as de indução de pulso, ou UPIs. Né? Isso é importante saber. Outra coisa que é importantíssimo saber é o que vem a ser balanço de solo. Tá? Isso aí é fundamental. Por que é fundamental saber isso? Para vocês terem noção se tal aparelho é capaz de trabalhar nesse tipo de solo ou não. Tá? Então, posso dar vários exemplos aqui. Né? Um exemplo que é clássico, né? Se você tiver com um PI polonês, ele vai muito bem na praia, vai bem na areia molhada, ele só vai bem dentro d'água se ele tiver uma bobina à prova d'água, mas se ele não for à prova d'água, o detector como um todo, você corre risco de perder o detector se esse detector cair na água. Pô, legal, uma coisa a se saber. Tá? Só que muita gente diz que ele não vai bem em terra altamente mineralizada. Tá bom? A outra coisa é, ao contrário, acontece com os VLFs, que são mais sensíveis, que têm a capacidade de discriminação melhor, têm capacidade de eliminação, né? Não que os PIs não tenham, alguns já têm. Tá bom? Mas esses detectores, por serem mais sensíveis, eles têm a capacidade de discriminar melhor o alvo. Tá? Só que, por serem mais sensíveis, eles estão mais sujeitos à mineralização do solo, dependendo da situação. Bom, aí por isso
existe o balanço de solo para determinado tipo de aparelho, para que ele elimine, ou suavize a ação das partículas minerais que tem no solo, ou metálicas, para ele poder trabalhar e conseguir fazer a identificação de solo, né, para que ele não dê muitos sinais, né, falsos, né, chamados sinais falsos. Então, sabendo isso de um modo básico, não precisa ser muito aprofundado, vocês vão conseguir tomarem as decisões de vocês no que diz respeito a comprar esse ou aquele detector de metais. Tá? Então, as pessoas se confundem às vezes quando dizem que eu sou iniciante, eu quero um detector para iniciante. Puxa, não existe essa discriminação, essa diferenciação feita pelos fabricantes. Né? Esse detector é para iniciante, esse para intermediário, esse aqui é para avançados. Não, não existe. Tá? O que existe é o seguinte: detectores com tecnologia tal e tecnologia tal. Então, quanto mais tecnologia tiver incorporada num detector, provavelmente mais caro esse detector será. Tá? Isso é normal. Bom, quanto maior a versatilidade desse detector, sinal de que ele tem mais tecnologia embarcada nele. Então, provavelmente o custo dele vai ser um custo maior do que um detectorzinho mais simples, que é limitado ali a trabalhar numa terrinha ou numa areinha seca ali, sem muita mineralização, digamos assim. Tá bom? Então, a pergunta a ser respondida para quem está começando não é, eu sou iniciante e quero um detector para começar. Não, você tem que saber onde você vai caçar, né, onde você vai detectar e principalmente quanta grana você tem para investir. Tá bom? Então, não é o detector para iniciante, não tem isso na sua cabeça. Eu sou iniciante, então o detector é mais barato. Não, nada a ver. Vamos supor que eu estivesse começando na detecção agora, tá? E alguém me oferecesse um Equinox 800, que é um top que tem aí no mercado. Alguns já conhecem, né? A maioria detectores sabe do que eu estou falando. E me oferecesse como princípio, estou começando agora, iniciante. Aí minha esposa vem aqui e me dá um Equinox 800. Quando eu fico sabendo do preço dele, custa mais de 5 mil reais em lojas aqui no Brasil, né? Eu falo, pô, esse detector é muito caro, ele não serve para mim porque eu sou iniciante. Não tem nada a ver. Tá? Por ser avançado, ele vai fazer com que a sua caçada, a sua detecção seja fácil para você. Ele tem modos pré-instalados ou programas pré-instalados de fábrica que facilitam a operação dele. Tá bom? Então, dica número 1, estudem muito, principalmente do que diz respeito, o que vem a ser essas duas tecnologias, PI e VLF, né? Vantagem e desvantagem de uma e de outra. Tá bom? Balanço de solo, isso é importante saber, tá? O que é isso, para que serve, aí vocês vão entender o porquê de preferir por essa ou por aquela tecnologia, tá? E outra coisa é assim, o melhor detector, galera, é o detector que você pode comprar, né? Desde que atenda a sua demanda em campo, tá bom? Então, não adianta eu comprar um detector que custa aí, vai, 4 mil reais, e vou para a praia com ele, é um detector específico para pepita. Tá bom? E não tem, vamos dizer que ele não tem nem a bobina à prova d'água. Foi uma tremenda burrada que eu fiz. Então, um exemplo, né? Dei uma viajada aí, mas pode acontecer, tá bom? Então, não é o valor que diz se o detector é para iniciante ou não. Legal? E o melhor detector é aquele que você pode comprar, desde que te atenda, né? Te atenda como? Te atenda principalmente no terreno que você vai usar e o que você quer detectar com ele. Legal? Espero ter ajudado aí. Um grande abraço.